A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 17 e versículo de número 11 ao 19, que vai nos dizer assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vemos aqui o quanto a gratidão, ela nos aproxima de Jesus. É isso mesmo. A gratidão, meu irmão e minha irmã, te deixa mais próximo de Jesus, mais próxima de Jesus. Muitas vezes não nos atentamos aos detalhes das palavras que o Senhor ele traz para nós através da Bíblia Sagrada. Mas aqui há um detalhe que nos chama a atenção. Você vai observar aqui juntamente comigo que 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. Quando eles viram Jesus ali, irmãos, a Bíblia diz que de longe eles começaram a gritar. De longe eles não se aproximaram de Jesus, até porque eles eram impuros. Eles não poderiam chegar perto de Jesus, humanamente falando não, então eles respeitaram a lei, eles respeitaram isso. E a Bíblia diz que os 10 começaram a gritar. Você vai ver aqui no versículo de número 13, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles gritaram, mas de longe. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus viu aqueles homens, porque Jesus nos contempla, seja de perto, seja de longe, ele nos vê. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Declare comigo: meu Deus está me vendo. Nada passa desapercebido aos olhos dele. O meu Deus está me vendo. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Só que Jesus nos vê, irmãos, não nos garante que nós vamos conseguir nos aproximar dele. Isso vai depender de mim e de você. Porque Jesus, ele contempla todos. Observe, os 10 foram contemplados por Jesus. Os 10 foram vistos aqui por Jesus, é como a humanidade. Jesus, ele vê todo mundo, não existe ninguém que passe desapercebido diante dele. Ele está vendo tudo, rabasto, candaraia, ele está vendo todos. Mas aqui nós vemos de maneira clara, irmãos, que todos recebem o milagre, mas somente um voltou para agradecer. Somente um voltou com a mesma intensidade, do mesmo jeito que ele pediu, ele voltou agradecendo. Você vai ver aqui que primeiramente Jesus mandou eles irem, se mostrarem aos sacerdotes. E a Bíblia diz que indo eles foram o quê? Purificados. E no versículo 15 nos diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando a glória a Deus em alta voz, na mesma intensidade que este homem pediu, ele voltou dando a glória a Deus, enquanto os 9 resolveram seguir a vida deles. E até hoje não é diferente não, irmãos. Nos dias de hoje acontece da mesma forma. Tem gente que Deus abençoa, que Deus prospera, tem gente que Deus abre portas, tem gente que Deus traz cura, mas elas acabam esquecendo do Senhor. Aqui vemos de maneira clara que os 9 resolveram seguir, mas tinha um samaritano que resolveu voltar com a mesma intensidade em voz alta, rabacandaraia, dando a glória a Deus, porque Jesus o havia visitado. Que possamos ser como este samaritano que se aproximou de Jesus com a sua gratidão. Daraia, candaraço, candaraia.
Declare comigo: eu vou me aproximar de Jesus com a minha gratidão. Eu vou me aproximar de Jesus com a minha gratidão. Você observa aqui que este homem voltou dando a glória a Deus em voz alta. E no versículo 16 está a chave de algo extraordinário para minha e para a sua vida. E prostrou-se com o rosto em terra, onde? Aos pés de Jesus, irmãos. Ele conseguiu se aproximar de Jesus. Por quê? Porque ele foi grato. Porque quando ele viu que ele estava curado, ele não foi para a casa dele, ele não foi fazer um churrasco para a família para agradecer, para mostrar o milagre. Não, ele foi agradecer a Jesus. Ele colocou Jesus em primeiro lugar. E por isso ele se aproxima como nenhum dos outros, porque a Bíblia diz que de longe os outros ficaram. Versículo 13, que ficaram de longe e lhe gritaram. Todos estavam de longe, mas um, ao ver que foi curado, voltou e se aproximou. O Senhor está dizendo: quer se aproximar de mim, seja grato. Seja grata. Você já agradeceu hoje ao Senhor porque você comeu? Porque você acordou? Pode não ter sido o que você queria comer, você pode não ter acordado na casa que você queria, no ambiente que você queria, talvez está no meio da prova, mas Deus está dizendo: seja grato. Seja grata pelo que você tem, pare de reclamar. Seja alguém que exercita a gratidão e não a murmuração e não a ingratidão, porque quem é ingrato, irmãos, arabacandaraia, não se aproxima de Jesus. Quem é ingrato não vive de Deus, irmãos, o melhor. Quem é ingrato não consegue galgar a salvação. Para nós vivermos o que Deus tem direcionado para a nossa vida, precisamos diariamente exercitar a gratidão. A Bíblia diz que esse homem prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Ele foi grato, ele começou a agradecer ao Senhor. Ele sabia, irmãos, que Jesus não tinha obrigação de curar a eles. Jesus não tem obrigação de fazer na minha e na sua vida. É a graça de Jesus que faz toda a diferença. Declare comigo: Jesus não tem obrigação de fazer milagre na minha vida. Jesus não tem obrigação de fazer milagre na minha vida. Nós precisamos entender isso. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Deus. Se Jesus quisesse curar estes homens, amém. Se Ele não quisesse também, amém também. Ele continuaria sendo filho de Deus, o Messias, o prometido, o esperado e o aguardado. Isso não mudaria a essência dele. Mas aqui nós vemos, irmãos, que este homem reconhece isso. Jesus fez pela sua graça. Jesus fez pela sua infinita misericórdia. Deixa eu lá exercitar a gratidão. Irmãos, é tão ruim quando fazemos algo para alguém grato, não é verdade? Talvez você já fez ou está fazendo alguma coisa para alguém que você vê a ingratidão dessa pessoa. Muitas vezes você se empenha, muitas vezes você dá o seu melhor, mas a pessoa é ingrata não sabe reconhecer, não sabe agradecer. Isso é muito ruim. Se nós sentimos isso, imagine Jesus, que é perfeito. Imagine Deus, irmãos, que é o Criador. Imagine o Espírito Santo. Como ele não se sente com tantas ingratidões, com tantas pessoas que agem de forma ingrata? Você vai observar de maneira muito clara aqui na palavra que os 9 foram ingratos. Que os 9 resolveram seguir a vida deles. Por quê? Eles não tiveram a mesma intensidade para voltar agradecendo como um samaritano. Porque só tinha um aqui que tinha gratidão no coração. Tem gente que dentro dela não tem gratidão. Tem gente que dentro dele não tem gratidão. Que tudo que você faz é como se fosse uma obrigação. Tem pessoas que elas agem assim. E nós precisamos, através dessa palavra, irmãos, vigiarmos com isso. Para não sermos ingratos. Para não acharmos que Deus tem obrigação de fazer algo na nossa vida. Ah, Deus fez o que Ele tem que fazer porque Ele é Deus. Não, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer. Deus fez porque Ele é bom. Deus fez porque Ele é misericordioso. Deus fez porque a graça dEle te alcançou. Por isso que Deus fez. Porque Ele é bom. Ele é misericordioso. Então nós vemos aqui que somente o samaritano voltou para agradecer. Mesmo sendo um estrangeiro, ele tinha gratidão no coração dele. Mesmo ele não sendo um judeu, ele foi grato. Não importa o seu passado, não importa de onde você veio, não importa quem você foi um dia ou quem você é hoje. O que importa é que você tenha um coração grato diante do Senhor. Porque isso muda a sua história por completo. A história deste homem foi mudada completamente.
E Jesus, ele pergunta, versículo 17, então Jesus, ele perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Você vê que Jesus, irmãos, ele sentiu a falta ali dos ingratos. Ele sentiu a falta dos outros que não vieram. Muitas vezes a gente pensa que passa desapercebido aos olhos de Jesus quando nós não exercitamos a gratidão, mas não passa não. Jesus, ele vê quando você não é grato pelo que veste, quando você não é grato pela sua casa, quando você não é grata pelos filhos que você tem, pela família que você tem. Jesus, irmãos, ele vê todas as coisas e precisamos ter vigilância. Precisamos exercitar a gratidão para não perdermos oportunidades grandiosas de estarmos aos pés de Jesus e nos aproximarmos dele. Acorde já agradecendo. Deus, obrigada porque eu acordei. Obrigada porque eu estou respirando, obrigada pelo alimento, obrigada pelas vestes, obrigada pelo emprego. Ai, irmã, mas é porque é muita tribulação naquele emprego. E Deus está dizendo, agradeça, porque sem ele você estaria passando até necessidade e privação. Nós precisamos, irmãos, olhar o lado positivo das coisas. Precisamos olhar o lado bom. Muitas vezes nós, seres humanos, vamos ser tentados a somente olharmos para aquilo que não é bom, para aquilo que está dando errado, para aquilo que é difícil humanamente falando. Mas hoje, Deus me convida e te convida a fitarmos os olhos não naquilo que está dando errado, mas a fitarmos os olhos naquilo que Deus, ele fez. Ah, Deus está fazendo isso aqui, foi a porta que ele abriu para mim, eu vou ser grata. Deus me deu esses filhos, então eu vou ser grata por eles. Deus deu esse casamento, eu vou ser grata por este casamento. Eu vou ser grato por este casamento, por essa família, por esse ministério. Comece a olhar as coisas com um olhar mais otimista, que você vai ver o quanto as coisas mudarão na sua história. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas querem que as coisas mudem na história delas, mas elas não são otimistas. Muitas vezes são pessimistas. Muitas vezes são pessoas que, humanamente falando, elas só olham para aquilo que dá errado, só reclamam, só questionam, não sabem agradecer. E Deus está dizendo, quem é ingrato não se aproxima dele. Declare comigo, eu vou ser grata mais e mais e vou me aproximar do meu Deus. Eu vou ser grato mais e mais e vou me aproximar do meu Deus. Tudo que você tem é graça, é favor imerecido. Você não merecia, mas o Senhor resolveu te entregar. E se ele te entregou isso, é porque ele sabe que você tem estrutura para isso. É porque ele sabe que é melhor para a sua vida. Deus, ele sempre traz o melhor para a minha e para a sua vida. Você vai ver aqui Jesus dizendo no versículo 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ou seja, nenhum voltou para dar glória, somente ele. E até os dias de hoje, irmãos, não é diferente não. Nós olhamos e pensamos, por que será que há mais ingratidão do que gratidão, não é verdade? É, irmãos, é ingratidão com Deus, é ingratidão com pai, é ingratidão com mãe, é ingratidão com patrão, é ingratidão. Muitas vezes vemos muita ingratidão, mas o Senhor aqui nos mostra que como servos dele precisamos ser gratos, precisamos agradecer e exercitarmos a gratidão, ao invés de estarmos reclamando, murmurando ou até mesmo agindo como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa na nossa vida, porque Deus não tem obrigação de nada, nós que temos obrigação, ele não tem. Independente se ele fizer ou não, ele continua sendo Deus, irmão. Se Jesus curasse estes homens, ele continuaria sendo Deus. Se Jesus não curasse, ele continuaria da mesma forma, porque ele é imutável, ele não muda. Somos nós que precisamos dele, não ele que precisa de nós. Declare comigo, eu preciso de Deus, não ele que precisa de mim. Eu preciso de Deus, não ele que precisa de mim. Versículo 19. E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Este homem recebeu a cura física, a cura espiritual. Este homem recebeu, meu irmão e minha irmã, de Jesus, o que os outros não receberam. Por quê? Porque ele se aproximou de Jesus. Os outros só receberam uma cura externa, uma cura física da lepra. Mas por dentro eles continuavam sendo os mesmos. Não adianta nada. Uma mudança externa, se por dentro não há mudança.
Não adianta nada, algo externo, rabacandarastu candaraia, se por dentro não há uma verdadeira mudança no meu e no seu coração, na minha e na sua história. Houve uma verdadeira mudança na vida deste homem que era leproso e samaritano. Que na nossa história haja uma verdadeira mudança, que o Senhor possa transformar de dentro para fora, rabacandarastu candaraia. Mas isso só acontece na história de quem tem gratidão. Isso só acontece na história de quem entende é graça, é favor e merecido. Eu não merecia, mas Ele resolveu fazer na minha vida. Eu não era digna, eu não era digno, mas Ele resolveu fazer na minha história. Que possamos ser como este leproso que voltou para agradecer. Ele era leproso, pediu, gritando, clamando para que Jesus o curasse. Jesus o curou, ele voltou dando a glória na mesma intensidade, gritando, dando glória a Deus ali. E a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus e o adorou. Que possamos adorar ao Senhor, porque o que temos não é porque Jesus tem obrigação de fazer, não é porque Deus tem obrigação de nos entregar. Esta palavra, irmãos, é um chacoalhão para mim, para você, para a gente entender que tudo é graça, é favor e merecido. A gente não merecia, mas o Senhor resolveu nos entregar. A gratidão te aproxima de Deus. Não seja alguém que murmura, não seja alguém que questiona, não seja alguém que é ingrato, mas seja alguém que se aproxima de Deus através da sua gratidão. Porque a gratidão abre portas, irmãos. A gratidão faz o sobrenatural acontecer na minha e na sua vida. Amém? Seja grato. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por falar conosco de maneira tão especial, Pai, nos mostrando que tudo é graça, é favor e merecido. Meu Pai, nós não merecíamos. Assim como esses 10 leprosos também não mereciam, Senhor. Mas um deles, o samaritano, Riastu Candaraia, ele entendeu isso. Que possamos entender diariamente, Pai, que o que temos, o que somos, o que viermos a ser é teu, Pai, provém de ti. É porque o Senhor teve misericórdia de nós. Que possamos entender, meu Deus amado, que é porque a tua graça nos alcança, o teu amor. É por isso que estamos de pé, Senhor. Que possamos fazer como este homem, nos aproximarmos do Senhor com a nossa gratidão. Que possamos ser ramando racandarastu candaraia, curados não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Que haja uma mudança na nossa história, de dentro para fora. Que haja uma mudança por completo, como houve na história deste rapaz samaritano que chegou aqui aos teus pés e te adorou após a cura. Que possamos testemunhar, que possamos te adorar e te exaltar, sabendo, Pai, que a tua graça nos alcançou e nos fez viver milagres. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lança, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você
que você deve agir como este samaritano, porque Jesus, ele está te observando. Muitas vezes pensamos que passa desapercebido aos olhos de Deus, de Jesus, a nossa ingratidão, mas não passa não. Jesus perguntou, cadê os 9? Não foram 10 que foram curados? Ou seja, Jesus, ele observou, irmãos, quem voltou para agradecer e quem não voltou. Assim é na minha e na sua história. Ele observa quem tem um coração grato, quem tem um coração quebrantado, quem adora Ele em espírito e em verdade. E essas pessoas é que se aproximam do Senhor. Que possamos tomar o exemplo deste um leproso que voltou para agradecer porque ele foi curado. Mas ele entendeu que foi a graça de Jesus. Ele entendeu que ele precisava chegar perto daquele que o havia curado. Que possamos não somente ficar presos a milagres, mas que possamos buscar sempre experiências com aquele que nos chamou e nos aproximarmos a cada dia mais e mais dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.